Olá pessoas, tudo bem? Vamos falar de bad smell, cold smell, o que é isso? Para que serve? Onde vivem? E eu vou tentar mostrar assim o que é esse ramo de pesquisa, esse tipo de publicação e como ele pode te ajudar no seu dia a dia, na sua modelagem de banco de dados. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica e de vez em quando aqui eu trago uns videoaulas que são vídeos bem interessantes. E hoje é um vídeo aqui um pouco sem roteiro, assim. Basicamente, eu peguei dois artigos aqui, eu quero ler eles com vocês. Não, quer dizer, desculpa, um capítulo de um livro, né? Eu quero ler para vocês para te mostrar uma área muito interessante e que muitas vezes ela pode ser menosprezada, né? Porque muitas dessas áreas de pesquisa em engenharia de software são menosprezadas porque as pessoas não entendem o uso delas, né? Então a gente vai falar aqui de cold smell. Então, para começar, eu quero trazer aqui a leitura de um capítulo de um livro. Esse aqui é o livro Engenharia de Software, Engenharia de Software Moderna, do professor Marcos Túlio Valente, né? E eu quero ler um pequeno trecho daqui, né? Que é a definição de cold smell. Assim, o que é cold smell, né? Smell é cheiro, né? Assim, é o cheiro do código. Sabe aquele momento que você olha pro código, isso não tá bom. E, assim, existem catálogos de cold smell. Então, assim, isso aqui, o cold smell, ele tá dentro ali dos padrões de projeto, né? Quando a gente fala assim de padrões de projeto, a gente tem os bons padrões ali que a gente usa, né? A gente tem os padrões que não são tão bons, a gente tem os cold smell, né? O que é o cold smell? O cold smell, ele não é um padrão em si, né? Ele é uma identificação, uma caracterização de um código. For dizer que, olha, esse código é tão bom, né? Então aqui o professor Marcos Túlio Valente, ele define cold smell, também conhecido como bad smell, ou seja, uma coisa ruim, um cheiro ruim, são indicadores de baixa qualidade. Isto é, código difícil de manter, entender, modificar ou testar. Em resumo, o código não está cheirando bem e, portanto, pode ser refatorado. Em resumo, o código não está cheirando bem e pode ser refatorado. No entanto, nessa definição, o termo indicador significa que não devemos considerar que todo code smell deve ser refatorado imediatamente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado aqui, né? Quando vai refatorar code smell. Essa decisão depende de outros fatores, como a importância do trecho do código e a frequência com que ele precisará ser mantido. Feita essa ressalva, vou apresentar, durante essa sessão, quais são os principais cold smell. Então, assim, cold smell, quando você olha para um código e fala assim, isso aqui não tá bem, né? E aí, sim, existem catálogos de cold smell, existem pessoas que publicam isso, pessoas que estudam isso, que ficam estudando código e tentar ver assim, olha, quais são os problemas desse tipo de código, como é que a gente pode melhorar, como a gente pode transformar ele, né? E aqui eu vou ler de forma bem superficial aqui, né, os cold smells que o professor Marcos Túlio Valente bota no livro dele. Afinal, esse é um livro de engenharia de software, é um livro introdutório, então assim, tipo, que não é para mostrar todos os cold smells, né, só os mais clássicos, né. O primeiro é o código duplicado. Tem muita gente que teoriza código duplicado. Código duplicado às vezes é bom, às vezes é ruim. Pode ser que esteja um momento que você pode duplicar. O grande problema de duplicar código duplicado, de refatorar código duplicado, é que às vezes você tem código que parece duplicado, mas eles são aplicados de maneira diferente. E aí quando você tenta integrar, você dá merda, né? Vamos ver aqui um outro code smell aqui, ó. Métodos longos, aqueles métodos gigantescos. Aí você deve estar pensando no clean code, né? O clean code ele odeia tudo isso aqui, né? Ele odeia código duplicado, ele odeia métodos longos, fala, método tem que ter até 5 linhas, não sei o que. Classes grandes, a famosa classe Deus, the Gold Class, a classe que tem várias responsabilidades, né? Feature Envy, né? Esse aqui eu não conheço, né? Vou até ter ele aqui, a Smell designa um método que parece invejar os dados e os métodos de uma outra. Isso aqui! Isso aqui eu sei, isso aqui é uma das formas eu sempre falo disso, na verdade, né? O feature envy, né? É quando você não aplica o tell don't ask, né? Você fica pedindo os dados da classe para tentar pegar os dados e fazer. Isso aí eu sempre falo, tem vários vídeos meus que eu falo isso, né? Métodos com muitos parâmetros, tem tão diversos. Mas assim, eu não quero falar de bad smell aqui em design de código, né? Eu quero falar bad smell em design de modelagem de banco de dados, porque isso que eu tô falando nos meus cafezinhos, eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, né? Então, para isso eu peguei uma publicação aqui, né? Se você deve estar olhando assim, pô, o cara vai ler um artigo em inglês.
calma, vai com calma, brother, vai com calma, vai com calma. Isso é um catálogo de Object Relational Map Code Smell for Java. Então, assim, você pode até ver assim, pô, tá em inglês esse negócio aqui, mas são pesquisadores brasileiros da UFPE que publicaram no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Softwares, né? De que ano? De 2020, né? E aí são pesquisadores da UFPE, né? Eu conheço o Bruno Cartacho, o Leopoldo Teixeira eu não conheço, e o Samuel Lolli também eu não conheço, mas eu acho que esse cara era aluno de mestrado, se não me engano, né? Desses professores, né? Então, assim, eles publicaram esse artigo, ele tá muito bom, recomendo muito a leitura. Aí você fala assim, pô, como é que eu acesso esse negócio aqui? Nem eu tenho acesso a isso aqui, tá? Isso aqui tá fechado, né? Deve ter outros meios de acessar, deve estar na página dos professores, mas, contudo e todavia, eles deixaram aberto no GitHub. Então a gente pode ler aqui no GitHub esse mesmo, não sei se é o mesmo artigo, né, esse é o artigo completo, mas esse catálogo de ORM. Eu quero ler aqui, vamos ler esse cara aqui, vamos entender como funciona esse negócio aqui, né? Catálogo de Code Smells ORM, né? Aí começa aqui a tecnologia ORM apresenta diversos benefícios, com a abstração das comunicações pertinentes à camada de dados e a conversão de objetos e bancos de dados relacionais, permitindo ao desenvolvedor maior foco no desenvolvimento das regras de negócio. Então o ORM serve para isso. Tipo, eu vou modelar o meu dado e eu quero que o ORM facilite a minha vida como desenvolvedor. Então eu vou estar olhando, né, pro meu software ali como desenvolvedor e não vou estar preocupado ali como aquele dado está sendo serializado e salvo na base de dados. Eu não estou pensando nisso. Só que quando a gente não pensa nisso, tem algumas coisas que a gente começa a fazer que são más práticas, começam a dar lentidão no nosso software ou até mesmo uso de memória, diversos outros problemas, né? Nessa sessão, apresentamos os catálogos de Code Smell ORM em Java. A definição que representa um Code Smell é decorrente de uma análise subjetiva baseada na experiência e na intuição humana. Então, assim, o Code Smell é muito daquilo, tipo, isso não tá bom, isso não tá bom. Então, assim, às vezes é difícil identificar. A experiência do nosso desenvolvimento é que nos ajuda a identificar os Code Smells de forma bem... Tanto que, assim, quando você vai vendo mais cedo, você vai assim, isso aqui tá... Vamos mudar isso aqui, vamos evitar esse tipo de padrão, que isso aqui não tá bom, né? Para que uma prática seja considerada um Code Smell, considerando o domínio específico de ORM em Java, ela deve indicar uma má escolha de implementação e sugerir sintomas que podem ser indicativos de algo errado no código, indicando a necessidade de refatoração. Portanto, com base nos resultados das previsões, RRG, eu não sei o que é isso, talvez se lesse o artigo ali ele explicaria melhor, extraindo más práticas relacionadas a ORM em Java. Então, provavelmente aqui o pesquisador deve ter olhado, pegado uma metodologia, aplicado uma metodologia para encontrar RMs em Java, e aí talvez isso seja as metodologias de revisão aqui, né? O catálogo possui o foco em Java, devido à linguagem possui uma especificação padrão de ORM através da API JPA, que permite categorizar de uma mesma maneira Code Smells ORM em diferentes frameworks. Foram selecionados Code Smells cujos conteúdos possuem pelo menos 3 citações em diferentes revisões realizadas, resultando em 8 Code Smells ORM. Então ele leu uma documentação acadêmica, provavelmente, ali, né, para catalogar esses ORMs e fazer uma catalogação. Então, assim, ele deve ter pegado ali, não, isso aqui tem um aqui citando um outro, tem outro citando um outro, eu vou juntar tudo e vou fazer um documento citando com esse catálogo. Pode ser que isso aí já tenha até pessoas que adicionaram outros, porque cada um pode fazer o que quiser com isso, né? Você pode pegar isso aqui e publicar num blog, se você quiser. Acho que os professores vão ficar até satisfeitos, né? Os Code Smells selecionados foram agrupados por tipos. Isso é muito importante na categoria, né? Na categorização. Definindo como os possíveis problemas causados pelo conjunto de Code Smells relacionados. Para a uniformização, cada Code Smell ORM será estruturado em descrição do Code Smell. Isso é muito interessante em padrões, tá, galera? Assim, padrões não é só você escrever ali, não. Você tem que escrever de alguma forma que seja útil, né? E aí, assim, sempre se usa essa estrutura de apresentar padrão. O Code Smell é um tipo de padrão, né? Uma descrição resumida do Code Smell, bem como um exemplo prático, sugestão de refatoração, apresentando as melhores práticas encontradas nas revisões realizadas e um exemplo prático corrigindo o apresentado na descrição do Smell. Por fim, uma discussão de detalhamento referente ao Code Smell em questão. A tabela abaixo apresenta os 8 RMs, os 8 Code Smells ORM selecionados para o catálogo, contendo um breve resumo categorizando por tipo seguido de referência. Então,
vamos dar uma olhada aqui, né? Então vamos dar uma olhada nos tipos. Ó. Os tipos aqui, ó, dados em excesso, dados em excesso, dados em excesso, N mais 1, N mais 1, N mais 1, outros. Então a gente tem 3 tipos aqui, né? Legal que o outros aqui ficou bem, né? Tipo, mas vamos dar uma olhada aqui, né? Aí quais são os tipos aqui, ó? Eager como estratégia de busca nos relacionamentos a nível de classe. E se você não sabe o que é eager, por exemplo, quando a gente faz relacionamentos em ORM, tem 2 tipos de relacionamento que a gente bota. O eager, que é o pré... Eager, deixa eu ver o que significa... eu entendo o que significa... Eager, ansiosa, né? A busca ansiosa e a busca preguiçosa, né? Então, assim, você tem o eager e o laser, né? O ansioso, o que é? Quando eu faço um select daquela entidade, e aí todo mundo que está associado a ela vai fazer o select junto, né? Então vai retornar muito mais dado. E tem o laser, o que é o laser, né? O laser, ele normalmente acontece por reflection, né? Eu pego ali, por exemplo, eu tenho uma entidade ali, e toda vez que eu preciso dos dados relacionados à entidade, eu não coloco ele associado automaticamente, mas eu coloco o quê? Uma possibilidade de fazer uma query subjacente. Então ali ela pode ser feita ou ela pode não ser feita. Porque isso por reflection, assim, né? Então isso que é o eager como estratégia de busca nos relacionamentos a nível de classe. Então assim, usar o eager sempre pode ser bom, pode não ser bom, né? Varia muito da maneira como você quer usar, só que só assim, use relacionamentos com parcimônia, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui melhor, né? O segundo é recuperação de dados sem proteção para somente leitura, né? Interessante isso aqui, assim, já li isso aqui, né? Mas eu não lembro muito bem, assim. A gente pode até olhar como é que acontece isso, né? Utilização desnecessária de toda a entidade. Pô, o que é isso? Por que isso é um problema, né? Vamos entender, né? Entender. Falta de paginação quando não necessário todo o resultado. Ó, isso aqui já dá para entender fácil. Tipo, eu quero fazer uma busca aqui, eu retorno todos os dados e aí, tipo, pego parte deles e mando, né? Tipo, a consulta no banco de dados demorou, porque se você usa paginação, e aí você não sabe o que é paginação, quando eu pego, eu quero fazer uma busca aqui, só que eu crio uma página lá. Então, assim, em vez de fazer uma requisição REST, que vai retornar todos os dados, eu faço 10, que retorna 10 vezes, e eu já vou apresentando ao usuário essas 10 páginas, né? E se você faz isso, faça do começo ao fim. Tem que chegar até o banco de dados. Mas vai ficar feio minha modelagem. Foda-se. Às vezes a gente quer que o código seja eficiente, né? Então, assim, a paginação, ela também tem que estar no RM. Tem que ser interessante fazer isso, né? Falta de join fetch, estratégia de busca eager. Isso aqui também é aí a gente entra no programa do N mais 1, que é o programa do N mais 1. Quando eu quero pegar um dado e retorna muito mais dados, né? Acesso um por um, estrutura de repetições de estratégias na busca lazy, né? Pelo que eu entendi aqui, a gente vai dar uma olhada depois, né? É quando eu vou fazendo várias requisições pequenas no banco de dados, que isso é muito demorado. O one-to-many unilateral com uso inadequado de coleções, né? O uso de consulta somente leitura, né? Então vou tentar escolher aqui alguns para a gente ler, né? Vamos começar aqui, ó, com o dados em excesso, né? Ele começa, segundo Mihassea, né? Esse cara é bem conhecido, né? Deixa eu até pegar ele aqui, o nome, né? Ele é muito conhecido, é o Vlad. O Vlad é um dos maiores nomes de Hibernate, né? Que a gente tem aí. Tem um livro que eu nunca li, né? Nunca li, porque não trabalho com Hibernate também, né? Segundo Mihassea, trazer dados em excesso do banco de dados para a aplicação pode ser considerado um problema. O problema de desempenho no número 1 na maioria das aplicações que utilizam o JPA. Então, assim, trazer dados em excesso é o problema número 1, né? A lentidão, eu sempre falo isso, né? Muitas das vezes, quando a pessoa fala que o Java é lento, ele não está falando que o Java é lento, mas que o modelo de dados, o ORM deles, foi mal escrito, né? Essas pessoas aqui relatam que o fato do ORM operar no nível inferior acesso aos dados não permite identificar quais dados serão utilizados no retorno, assim não fornece uma abordagem ideal para a recuperação de dados para todos os casos, podendo gerar problemas no desempenho ao recuperar dados em excesso do banco de dados. A figura apresenta um exemplo ao requerer apenas uma matrícula do objeto discente e a consulta gerada pelo framework ORM busca mais informações que é desejadas no banco de dados. A seguir serão apresentados os codes meus relacionados a esse problema. Então aqui basicamente ele quer o quê? A matrícula de um professor
E aí ele vai pegar o quê? Ele vai pegar mais dados aqui, né? Então eu imagino que não tá tão bonito, tão legal aqui, mas, por exemplo, um caso comum poderia ser, eu pego o professor, aí vou pegar também as disciplinas, aí pego os alunos e por aí vai, né? Então vai pegando muito mais informação, né? Mas nessa busca aqui, por exemplo, eu podia fazer uma query específica para apenas pegar a matrícula. Eu não preciso. E assim, mas eu vou ter que modelar o ORM ali, não sei o que. Às vezes você fazendo o Hibernate, ele dá para fazer uma query HQL que fica bem otimizado isso e você consegue trabalhar isso de forma interessante, né? Usando o mesmo Hibernate, né? E aí ele bota aqui, ó. Isso aqui é o primeiro CodeSmell, né? Eager como estratégia de busca dos relacionamentos a nível de classe, né? E aí, descrição do CodeSmell. A utilização da estratégia de busca Eager, a notação Fetch Type Eager, e aí a gente tem o Eager e o Lazy, né? O Eager é o ansioso, ou seja, ele vai pegar junto com a entidade. O Lazy é o preguiçoso, eu vou procrastinar aquilo, vai que eu não preciso e ele fica mais fácil, né? Nos atributos que representam relacionamentos a nível de classe, ou seja, a falta da notação lazy, para relacionamentos com anotações man-to-one, muitos para um e um para um, que por padrão utilizam a estratégia de busca eager. Faz com que o objeto relacionado seja recuperado do banco de dados, mesmo quando não utilizado, podendo causar desperdício do processamento computacional, problemas de desempenho e manutenção, pois não permite alteração da estratégia de busca em nível de consulta dinâmico. O exemplo abaixo demonstra a ocorrência do SMEL utilizando a notação many-to-one, como estratégia de busca do tipo eager. O objetivo do código é recuperar apenas a matrícula de um discente, porém recupera também a entidade pessoa sem a necessidade de um JSON. Então aqui, ó, ele está pegando o discente, né? Está pegando a matrícula. Isso poderia ter também outros problemas muito mais graves, né? Por exemplo, aqui ele poderia ter todas as turmas associadas, todos os alunos, e aí você ter um cascata, né? Mas aqui o CodeSmell, né? Ele meio que segmentou bem essa definição, né? A instrução gerada é essa daqui, então ele está pegando, ó, ele está fazendo o join duas tabelas e pegando usando um ID que não era preciso. Então, assim, isso aqui não é preciso. Poderia ser muito mais otimizada essa busca, né? Aí você deve estar pensando assim, mas assim, meu software é tão pequeno, não vai fazer diferença. Realmente não faz diferença. Tipo, você tem que fazer. Isso aqui é só para demonstrativo, para você entender quando que isso pode causar problema, né? Tipo, você vai entender assim, olha, eu estou fazendo isso aqui num software que tem uma vazão muito alta, e isso está trazendo problema de performance, você tem que olhar qual que é a query que está tendo problema de performance e ver se você pode melhorar, né? A estratégia de busca definida para relacionamentos a nível de classe deve ser do tipo lazy, conforme recomendações encontradas nas revisões realizadas, evitando assim carregar o objeto relacionado com todas as regras de negócio, utilizando apenas o objeto da classe em questão. Com a utilização de lazy, o ORM irá recuperar o objeto relacionado somente quando alguma informação do mesmo for solicitada. Se for necessário que o objeto de relacionamento seja recuperado com o comportamento eager, para alguma regra de negócio, de forma a evitar consultas adicionais, deve ser realizado o tratamento a nível de consulta, realizado um join fetch para a regra de negócio, ou a utilização do Named Entity Graph, traduzido no eu não conheço isso aqui, hein? Não conheço aqui, do JPA 2.1, que permite definir um grafo de entidades a ser recuperada no banco de dados. O exemplo abaixo apresenta a refatoração do exemplo anterior, alterando a estratégia de busca lazy e evitando assim o join desnecessário, né? Então basicamente ele jogou um lazy aqui, e aí quando ele for fazer essa consulta aqui, ele vai fazer basicamente isso, né? Ou seja, não vai fazer um join de duas tabelas, vai ficar mais fácil, mais performático, né? Existem outras formas de fazer? Existem. Daria para fazer aqui, ó, select, por exemplo, em vez de fazer um select arroba, né? Eu poderia fazer um select matrícula. E retornar a matrícula automaticamente. Aí, tipo, eu pego esse cara aqui por... No JPA dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso bem interessante, né? Vamos pular a discussão aqui, né? A discussão vai ser bem trabalhoso, né? Recomendo a leitura para você, então recomendo a leitura, né? Vamos pular um pulado aqui para ver os outros aqui, ó. Recuperação de dados sem projeção para somente leitura, né? Descrição do CodeSmell. Utilizar consultas ORM sem utilização de projeção quando a finalidade for somente leitura,
quando nenhum gerenciamento de contexto na persistência é necessário. Para ocasionar problemas de desempenho, pode ocasionar problemas de desempenho, especialmente recuperar informações grandes como colunas do tipo blob ou junções de outras entidades necessárias de forma desnecessárias, gerando incompatibilidade entre os dados necessários e os dados recuperados. O exemplo abaixo demonstra a ocorrência no CodeSmell, onde o HQL utilizado recupera todas as colunas de entidade discente, incluindo dados grandes, coluna arquivo. Então o que acontece aqui? Ele mapeou e aqui o código não está muito bom, que não está muito bom assim, até porque quando a pessoa vai publicar, ela tem que ficar atento ao tamanho dos códigos, ver se não tem muita. Não está ocupando muito espaço, né? Mas ele está dizendo assim que nessa classe discente aqui tem uma classe arquivo, matrícula, dado de cadastro, e você não tá, você só quer matrícula, né? E aí, assim, a instrução gerada vai recuperar esse arquivo, o que não é necessário, você não precisa, né? Vamos dar uma olhada na sugestão de refatoração. Para evitar todos os dados da entidade, para evitar trazer todos os dados da entidade, a recomendação é utilizar projeções nas consultas, né? E aí o que é a projeção, né? A projeção é uma característica do SQL que eu falo assim, olha, me retorna um objeto específico, né? Me retorna assim, eu não vou fazer um select daquele dado inteiro, que me retorna assim, apenas alguns campos. Eu estou projetando aquele dado em uma outra entidade, né? E dá para fazer isso com HQL, ó. Isso aqui não é SQL. Isso aqui é HQL. Por quê? Porque discente é uma classe, não é uma tabela, tá? Então aqui, o HQL, ele tem essa funcionalidade. Eu posso dar aqui, ó, dar um new discente matrícula e eu retorno só. Eu digo pro RM ali e falo assim, olha, você vai me retornar só esse dado, só preciso desse dado, e você vai salvar ele dentro de uma entidade, de uma classe chamada discente. Então eu consigo fazer. Isso aqui é a projeção, ó. Isso aqui é a projeção. Em vez de voltar o arroba, eu estou retornando só o que eu preciso, né? E eu consigo, no HQL, no Hibernate Query Language, eu posso delegar até o tipo de dado que eu quero, né? Ah, mas isso não é tão performático, não sei o quê. Sim, o HQL não é tão performático. Ele vai usar reflexão ali, principalmente quando eu estou trabalhando aqui com esse append, essas coisas. Então o que eu recomendo para você? Recomendo fazer um Native Query. O Native Query tem essa função, né? Se você procurar, ó, sei lá, Native Query, Native Query, JPA, vamos dar uma olhada aqui no Native Query. Eu tenho, ó, vamos pegar aqui não. Eu tenho deve ter algum lugar que você vai achar como fazer um Native Query, né? Então aqui eu defino a query como native e ela vai fazer o quê? Ela vai compilar, ela vai meio que compilar esse código, né? Vai gerar esse código e ela vai rodar de forma independente, né? Vai ser mais otimizado o Native Query. Eu não sei se o Native Query aceita o New Object, né? Não sei, vou até dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que ele faz. Não sei se o Native... Mas assim, o Native Query, ele, ó, dá para fazer projeção aqui. Eu não sei se dá para fazer o new, mas é uma coisa que você pode tentar aí, né? Existem outras formas de se modelar isso. E lê a discussão, né? Lê esse artigo. Recomendo assim, se você trabalha com JPA, esse artigo é muito bom de ser lido. Eu já falei dele várias vezes. Eu acho ele muito bom mesmo, assim, né? Atualização desnecessária de toda a entidade. Isso aqui eu acho muito legal, assim. Quando eu vou mexer em banco de dados, eu sempre vejo isso. E por que isso pode ser um problema? Muitas vezes isso dá problemas de lock, né? Você, tem que atualizar um campo aqui, só que outra pessoa está atualizando o outro. Que, assim, recomendo fazer lock, né? Isso dá merda bastante, né? E aí vamos dar uma olhada aqui, ó. Discussão do CodeSmell. Utilização de todas as colunas da entidade quando somente um atributo do objeto é atualizado acarreta uma atualização de dados em excesso e pode gerar problemas de desempenho, especialmente quando a entidade possui índices não clusterizados, né? Por quê? Porque assim, imagina assim, se eu adiciono um campo que ele é um índice, eu vou disparar uma atualização do índice. E aí, disparando a atualização do índice, eu vou fazer uma entidão. Então, o ideal é que assim, se eu vou atualizar um campo que não é índice, só atualiza ele. Só ele, né? O exemplo abaixo demonstra o smell, no qual é desejado atualizar apenas o campo observação da entidade discente,
Mas a instrução update gerada pelo RM atualiza todas as colunas de entidade, incluindo os índices e o tipo blob, que é muito custoso o blob. O blob é muito custoso, né? Então aqui, ó, o cara pega um objeto, atualiza o cara e manda um persist ali, né? E aí vai gerar um cara assim, ó. Por isso que eu até falei num cafezinho recentemente, né, de assim, você habilitar o log das chamadas para você saber o que está sendo executado aqui, né? E aí dá a sugestão de refatoração, que é um Dynamic Update, né? Não conhecia esse arrobinho aqui, né? Essa entidade, que aí vai gerar, ó, só a atualização, né? Interessante, né? Forma de usar, né? Vamos dar uma olhada, pular isso aqui, eu quero ler um do N+1, né? O problema do N+1. Vamos chegar no problema do N+1, que eu quero concluir esse vídeo aqui, e minha recomendação é, leia esse artigo, né? Eu vou deixar, ele tá na descrição desse vídeo, então leia, que é muito importante, né? Os frameworks ORM abstraem o SQL e o mapeamento manual dos objetos, simplificando o desenvolvimento, especialmente em operações de criação, consulta, atualização e destruição, né? O famoso CRUD, né? O delete, botou como destruição, até porque delete não existe em português, né, essa palavra, né? Mas isso tem um preço, e conforme a estratégia de busca adotada em cada situação, o ORM pode precisar realizar mais consultas a partir de uma consulta para completar a informação dos relacionamentos e montar objetos necessários para os relacionamentos. Essa ação pode causar um problema de desempenho dependendo da quantidade de consultas que são realizadas para completar a operação. Vlad Mihasea, né, o famoso Vlad aí, famosíssimo, né? Esse problema é conhecido como N+1, quando a partir de uma instrução ORM são geradas N outras consultas, né? Sendo apresentado no capítulo, e aí faltou aqui, né? Como exemplo motivacional dessa pesquisa, né? A figura abaixo apresenta um exemplo no qual, ao solicitar um objeto do objeto pessoas, a partir da consulta select ou pessoas, são geradas N consultas sobre os relacionamentos dessa entidade, né? Então, assim, isso é muito comum em software em produção, e a grande maioria da lentidão das aplicações Java é por causa desse probleminha aqui, né? Onde uma consulta básica, né, vai gerar uma outra consulta gigantesca, né? Através da análise de código, podemos detectar code smells que podem gerar o problema N+1 e quais são os descritos, né? Então vamos dar uma olhada aqui no eager e no lazy novamente. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Consultas ORM utilizando objetos que contenham atributos e relacionamentos com a estratégia de busca do tipo eager, sem realizar o join fetch com o objeto relacionado, faz com que o framework ORM realize N consultas até que todos os objetos associados ao objeto eager possuam seus dados completos, gerando o problema N+1. O exemplo abaixo apresenta um código na qual uma consulta pode retornar uma lista da entidade discente, apresentando N consultas adicionais para as entidades pessoas, realizada pelo ORM para preencher as informações do objeto pessoa, né? Então acontece aqui, ó, ele tem aqui um discente pessoa, né? E aí faz essa consulta, né? E a instrução gerada é para isso, são geradas várias consultas adicionais, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui. Tá, eu tenho um discente aqui, assim, a modelagem basicamente poderia ser aqui, por exemplo, discente, né? Discente é professor, né? E aí vai ter o quê? Vai ter turmas, e aí as turmas teriam alunos, e eu já vi isso em produção, né? Que aí você faz a consulta e vai pegar a pessoa aqui, o professor, depois vai pegar ali todas as aulas que ele já deu, depois todos os alunos, e assim vai fazendo cascata que vai pegar quase tudo da base de dados. Isso acontece muito, né? Sugestão de refatoração. Para corrigir, uma das formas possíveis seria alterar o mapeamento para lazy. Porém, se não for possível alterar esse tipo de estratégia na classe devido à dependência, uma possibilidade de refatoração para evitar N+1 seria realizar o join fetch para todos os atributos do eager na consulta, né? Dessa forma, o framework ORM fará junções para trazer as informações do relacionamento em uma única consulta através de gerar N consulta. Então, assim, você precisa do dado? Não precisa? Se você talvez precise, mas é mais raro, joga um lazy ali para resolver. Se você tem a ideia de que você precisa, você já faz o quê? Você já joga um join fetch. O que faz o join fetch? O join fetch ele vai identificar, não, isso aqui é lazy, mas eu quero fazer essa consulta como eager, como ansioso, né? Então aqui, ó, o join fetch eu já mando aqui, ó. Eu quero fazer o join desse cara, me faz o join desse cara. Isso aqui não é SQL, tá? Isso que eu tô selecionando aqui. Isso aqui é HQL, ó. Hibernate
Hibernate Query Language. É diferente do SQL, ó. Introdução ao Hibernate Query Language. Ó. Eu tenho até isso aqui, ó, é diferente do HQL. Ele é diferente. Quando você está trabalhando com o ORM, você vai ter, por exemplo, aqui, ó, é classe. Não, isso aqui é classe, não é tabela. Então o HQL é diferente do SQL, tá? O ORM, ele trabalha, o ideal é você trabalhar com HQL, só trabalhar com SQL quando você quiser fazer algo específico, né? E aí a dica que eu dou, assim, sempre habilita o log para ver as queries que estão em execução, para você saber quando está acontecendo as coisas, né? E aí você faz esse join fetch, já vai pegar de primeiro ali, ó, qual que é as pessoas geradas, ó. Ele faz uma query só. Ele não faz as queries subjacentes aqui como estava sendo feito. Isso aqui, ó, é lento. Isso aqui é mais lento, tá? Do que isso aqui. Então, assim, tem essa discussão. Eu recomendo muito você ler esse paper. É um paper que vai te agregar e muito, né? Então, assim, eu vou concluir nesse vídeo aqui o que eu apresentei para você. O conceito de bad smell, como que ele pode ser aplicado no ORM e a forma como você pode melhorar alguns problemas típicos de ORM que estão ali descritos em um documento. Então, assim, recomendo muito, muito, se você trabalha com JPA, com qualquer coisa de Java aí, até mesmo se você trabalha com NoSQL, né? Tipo, isso pode acontecer com NoSQL em alguns casos, né? Dependendo de como você usa, né? E é isso aí, pessoal. Eu espero ter te ajudado em uma coisa. Mande suas dúvidas para mim, entre em contato comigo nas redes sociais. Se ficou mais dúvida, se você quer um detalhamento a mais sobre esse conteúdo, entre em contato, comente, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Aqui a gente quer dar conteúdo de qualidade, dar informação boa para você. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e boa tarde, bom dia, boa noite para você. Valeu!